Queria te convidar para abrir a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo número 1. E os irmãos já devem mais ou menos compreender a respeito de quem nós vamos falar. Eu tenho dito, amados, que alguns personagens bíblicos para mim, eles são extraordinários. Alguns personagens bíblicos para mim, eles são excepcionais por suas histórias, por aquilo que nós aprendemos com a sua saga, com a sua história. Eu carrego no meu coração a verdade de que tudo o que está na Escritura é inspirado por Deus, não apenas inspirado por Deus, mas aprove a Deus, foi do desejo de Deus soberano, de que essa história estivesse aqui e não a história de outra pessoa. Obviamente, no tempo de Ana, outras mulheres tiveram seus dramas existenciais. Obviamente, no tempo de Ana, outras mulheres também eram estéreis, não tinham filhos. Obviamente, no tempo de Ana, outras mulheres padeceram pela rivalidade de uma outra mulher que era da sua família, conforme o contexto e cultura do Oriente Médio, de que se uma mulher não trouxesse descendência para o seu marido, ele poderia muito bem trazer uma concubina para morar dentro de casa, para suscitar descendência para ele. Isso aconteceu com Abraão, nós sabemos muito bem disso. Isso aconteceu também com Jacó, nós sabemos muito bem disso. E isso acontece com este homem que nós temos aqui, de nome Eucana. E como a sua esposa Ana não lhe suscitava descendência, ele trouxe uma concubina chamada de Penina. E se não bastasse toda a dor que Ana sofria, se não bastasse toda a amargura de alma, eu estou usando inclusive as palavras que a própria Ana usa a respeito do seu sofrimento, se não bastasse a sua tristeza por não poder ser mãe, numa cultura onde a maternidade era profundamente privilegiada. O texto que a irmã Ruth leu no começo, que faz alusão, inclusive, à construção do templo, mas que termina dizendo, bem-aventurados são os filhos, né? Herança do Senhor são os filhos. E o salmista termina dizendo, bem-aventurado aqueles que enchem deles a sua aljava. A aljava era aquele equipamento militar que os militares asiáticos colocavam suas flechas, puxavam daqui, e o que o salmista está dizendo é, feliz é o homem que tem muito filho na sua casa. Numa cultura onde se privilegiava as mulheres que eram férteis e que poderiam suscitar descendência para os seus maridos, se não bastasse a dor daquela mulher de não poder carregar em seu colo e amamentar um filho, se não bastasse isso, a Escritura diz que a concubina rivalizava com ela. Nós não entendemos direito o que Penina fazia, porque a Penina rivalizava com ela, ridicularizava Ana, e essa mulher era uma mulher de muitas dores. Essa era uma mulher de muito sofrimento. Essa era uma mulher, queridos e queridas, de amargura, de tristeza. E eu fico pensando, santos e santas, que todos nós, que aqui estamos, podemos, queridos e queridas, não termos um problema, e agora eu falo para as mulheres que estão aqui, podemos não ter um problema similar ao que Ana tinha, de esterilidade, por exemplo.
Mas todos nós que aqui estamos, quando nos entendemos de gente, nós compreendemos que todos nós passamos por situações, passamos por contextos, passamos por algumas situações em nossa vida que nos trazem profunda tristeza muitas vezes. Algumas situações que nós vivemos muitas vezes, irmãos, são situações que trazem profunda amargura na alma. Algumas situações que nós vivemos, todos nós que aqui estamos, independentemente de classe social, de grau cultural, independentemente, amados e amadas, de grau de espiritualidade, entenda isso, todos nós estamos suscetíveis a enfrentarmos esses momentos de adversidades da sua vida. Talvez, inclusive, alguns estejam aqui hoje à noite, ou nos assistindo pelo canal, enfrentando algum drama na sua vida. Talvez seja um problema de enfermidade, talvez seja uma perda, talvez seja um problema na família, talvez um filho seu que você criou na igreja não esteja mais servindo ao Senhor. Eu nunca vi uma geração, eu estava conversando, viajei alguns meses atrás com o pastor Gerson e a irmã Ana e a Denise, nós passamos 2 dias juntos e nós conversamos muito, e nós nos sentamos uma hora para almoçar e começamos a listar alguns jovens e adolescentes das gerações anteriores, e nós vimos que a maioria desses jovens e adolescentes não estão mais em nossas igrejas. Inclusive, alguns não professam sequer a tradição ou a fé cristã. Alguns, inclusive, professando outros tipos de credos. Alguns dizendo-se ateus, inclusive. Jovens, irmão Henrique, que pregava aqui. E que hoje me bloquearam totalmente nas redes sociais. Eu não sei se para poupar, para que eu não veja, porque alguns desses meninos eu tinha como filhos, gestados e gerados em nós. Mandamos para seminário, mandamos para o exterior, e hoje são ateus. Talvez alguns estejam passando por dramas dessa natureza. Essa semana mesmo, irmãos, eu estava pensando aqui se falava ou não falava, eu ia deixar para falar no final, mas essa semana foi uma semana de dor para mim, eu creio que para a maioria de vocês. Nós perdemos o Marquinhos. Eu disse a Alexandre e a Aninha, e disse a Beth, que eu tenho 32 anos de ministério, mas eu perdi uma das melhores ovelhas que eu tive da minha vida. Marquinhos me chamava de pai, pouca gente sabe disso. Ele dizia: o Senhor é meu pai espiritual. Eu tinha um amor muito profundo com aquele irmão. E como eu e Denise oramos tanto, eu sei que vocês oraram. Como nós oramos tanto nesses dias antes da morte do Marquinhos. E quando o Alexandre mandava os relatórios médicos para mim, a minha resposta: Alexandre, eu creio no milagre. Mas a irmã disse uma coisa aqui: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O céu ficou mais florido com aquele santo irmão. Então nós passamos por isso. E o que eu queria trazer nessa noite, eu disse: minha filha, eu vou ser breve. Disse a ela, ela disse: duvido, pai. Eu disse: eu vou ser, você vai ver. Aprendi algumas coisas com essa moça, essa Ana aqui. Diante de tudo que ela enfrentou, pegando o link com o testemunho da irmã Cléia, dando uma engatada aqui para a gente só fechar aqui. O que é que a gente pode aprender com Ana? Diante da dor que ela estava passando, diante do sofrimento, diante da rivalidade, diante do desprezo, diante da amargura, diante da tristeza, diante de tudo isso, o que é que nós podemos aprender com sua história, baseada apenas, queridos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, que eu não vou ler. Eu vou citar um ou outro verso aqui,
só para embasar o ponto que eu vou dizer para os irmãos, e eu prometo, irmãos, que não serei demorado, eu prometo, irmãos, que serei muito breve. Essa moça, ou essa senhora, ela me traz algumas lições. Essa moça me ensina que, nesses momentos terríveis da nossa vida, nesses momentos mais cruciais da nossa vida, nesses momentos mais dolorosos da nossa vida, a coisa mais certa a fazer é buscar o Senhor. É isso que primeiramente Ana me ensina. Que é que quando nós estivermos no aperto, quando nós estivermos no sofrimento, quando nós estivermos santos e santas enfrentando esses momentos de adversidade na vida, a coisa mais correta, a coisa mais acertada que eu e você devemos fazer é nos jogarmos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, amados e amadas, o que diz, queridos e queridas, o verso de número 10. O verso 10 diz: levantou-se Ana, e com amargura de alma. Perceba que o texto sagrado diz que essa moça está com amargura de alma, ela está profundamente amargurada, mas o texto sagrado diz, meus irmãos e minhas irmãs, que essa moça se levanta, e com a sua alma profundamente pesada, com a sua alma profundamente amargurada, o texto sagrado diz que ela orou ao Senhor. Isso é o que todo crente deveria fazer quando estivesse passando aperto, quando estivesse passando amargura, quando estivesse passando ansiedade, quando estivesse passando tristeza, qualquer coisa da nossa vida, santos e santas, a coisa mais correta que nós deveríamos fazer, queridos e queridas, era nos jogarmos aos pés do nosso Deus e orarmos. Orou? Ora mais. Orou mais? Ora mais. Buscou o Senhor? Busca mais. Intercedeu? Interceda mais, querido. Nunca é demais buscar o Senhor. Nunca é demais orar. E, queridos, eu fico pensando, eu tenho dito tanto a Denise, meu Deus, como eu tenho dito esses dias, Deni, nós precisamos orar mais. Mas eu digo isso para ela de manhã e a gente ora pouco ainda. Eu digo, Deni, nós precisamos orar mais. Irmãos, nós precisamos buscar mais a Deus. Nós erramos muito porque buscamos pouco a Deus. Nós erramos como crentes porque buscamos pouco a Deus. Nós erramos como pastores porque buscamos pouco a Deus. Conexão, voltou a conexão, queridos. Tem uma pessoa que estava nos assistindo que está com problema de saúde seríssimo. Ela deu uma saudação para mim, deu uma saudação para você, Denise. Claro que nós queremos que essa pessoa cure, mas às vezes Deus não cura, nós sabemos disso, irmãos. Mas o que eu creio é que quando as coisas não acontecem como nós queremos que aconteça, é isso que eu creio, essa é a minha teologia. Eu penso que essa é a teologia bíblica. Eu penso que é isso que nós devemos nos apegar. Mesmo que as coisas não sucedam como nós queremos que elas se sucedam, o Senhor que eu sirvo, o Senhor que você serve, o Senhor da palavra, Ele tem graça suficiente para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho que crer nisso, amados e amadas. Essa foi a palavra para o apóstolo Paulo, quando ele pediu que aquele que ele disse que era emissário de Satanás, que o esbofeteava, que Deus o afastasse da sua vida. Deus falou assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É por isso que Davi diz que a graça do nosso Senhor é melhor do que a vida. Deus tem graça suficiente para mim e para você. Eu creio nisso.
Em segundo lugar, queridos e queridas, a segunda coisa que eu vejo que essa moça nos ensina, nesse pequeno trecho da sua história, é que essa moça sabia quem era o Deus que ela servia. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Deus Trino e poderoso para você? Quem é? Hoje de manhã, alguns de vocês estiveram aqui na Escola Bíblica Dominical, e eu fiquei muito feliz, eu dizia o pastor Ronaldo, porque nós tínhamos uma classe cheia hoje de manhã aqui, estudando sobre o profeta Miqueias. E que tempo abençoado com os irmãos que estavam hoje aqui, e no devocional também. E nós falamos, irmãos, preste atenção no que o vosso pastor vai dizer. Há uma denúncia de Miqueias a respeito da religiosidade lá do sul de Judá. E eu disse que Miqueias é um profeta do povo. Ele estava no meio do populaço, ele estava no meio da plebe, ele estava no meio do povão. Enquanto Isaías, que é contemporâneo dele, está lá na corte, denunciando a mesma coisa que Miqueias estava denunciando. Isaías denuncia uma espiritualidade que é forjada, presta atenção por favor, Deus quer falar com a gente, na forma. Isso não agrada a Deus, irmãos. Essa espiritualidade não agrada a Deus. Preste atenção onde nós estamos querendo chegar. Quem é Deus para você? Quem é o Deus Trino para você? Miqueias denuncia a mesma coisa. Miqueias denuncia aquela religiosidade do povo lá. O povo fazia sacrifício, a mesma coisa que Isaías estava dizendo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês jejuam apenas por forma, por tradição, mas não é esse o jejum que eu requeiro de vocês. Não é não. A espiritualidade que eu requero de vocês é outra. Vocês estão preocupados com forma, vocês estão preocupados com a carcaça, vocês estão preocupados com a superfície. Deus está preocupado com a essência. O meu maior temor dessa geração que nós estamos vivendo agora, irmãos, é esse nominalismo da nossa espiritualidade, essa religiosidade da nossa espiritualidade, esse cumprimento de tabela da nossa religiosidade. E hoje eu abri o coração com os meus alunos, eu escancarei a minha alma, e eu disse: a minha oração em casa, a minha oração no gabinete pastoral é a seguinte: Deus, por favor, me livra do profissionalismo pastoral, me livre do profissionalismo ministerial. Eu quero pregar, Senhor, por paixão. Eu quero visitar as minhas ovelhas por vocação e por paixão. Eu quero orar e te adorar por paixão. Não é porque a igreja paga o meu salário. Olha, ele está fazendo aquilo porque a gente paga ele. Meu salário, na verdade, não é você que paga. Quem paga é o Senhor, irmãos. Eu tenho que ter essa compreensão. Isso não é soberba da parte, não. É que eu dependo de Deus, como você depende de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso trocar a essência pela forma. Eu não posso trocar o interior, querido e querida, pela forma, pela superfície. Vocês entendem isso? Quem é Deus para você? O que é que você está fazendo aqui hoje? Qual é a sua relação com Deus durante a semana? Você fala com Ele? Você sente a presença dEle? Ou a tua espiritualidade se resume a esse tempo que nós temos aqui no domingo à noite, ou na quarta-feira à noite, ou no domingo de manhã? Quem é Deus para você? É uma divindade? Eu acho incrível, amados e amadas. Eu gosto muito o que diz Ana no verso número 11. Eu já falei muito sobre isso aqui. No verso 11, por favor, se você está com a Bíblia aberta, o escritor sagrado diz: e fez um voto Ana, dizendo, ela diz assim, ó: Senhor dos exércitos. Olha como é que Ana chama Deus, Yahvé. Yahvé. Aqui
Yavé está conjugado com outra expressão de origem judaica, Shabaoth, Senhor dos exércitos. A gente lê essa expressão, Senhor dos exércitos, para mim e para você, pode não significar muita coisa, mas na tradição judaica, na cultura judaica, na espiritualidade judaica, isso tinha um significado muito grande. Ana está dizendo assim: Deus, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso. Deus, eu creio que Tu és o governador de todas as coisas. Eu creio que Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Eu creio, porque é isso que Jeová, ou Yavé Shabaó, significa no seu contexto. Tu és aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus da segurança, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus da misericórdia. Eu sei quem Tu és. Aleluia, irmãos. Ei, Dala, cadê Dala, hein? Eu vou receber amanhã eu recebo um videozinho de Dala. Porque, irmãos, quando eu falo essas coisas a respeito de Deus, o meu desejo é pular. Deus é tudo isso aqui. Meu desejo é glorificar, é exaltar esse Deus. Aleluia, como Ele é grande. E essa mulher expressa no cântico dela, no capítulo 2, eu quero chamar a tua atenção, ela expressa a sua confiança em Deus, expressando quem Ele é. Vá para o capítulo 2, por gentileza. No capítulo 2 da sua Bíblia, está dizendo aí, o cântico de Ana, o cântico de Ana. Veja o que ela vai dizer no verso, querido e querida, número 2. Olha o que ela diz assim, ó, a respeito de Deus: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Olha o que ela vai dizer: e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Veja o que Ana vai dizer no verso de número 3, santos e santas. Olha o que ela vai dizer. Eu vou pegar somente a parte de exaltação. Ela vai dizer na segunda parte do verso 3, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Olha o que ela vai dizer no verso 6 agora. Olha só o que ela vai dizer no verso 6. Vai aí com tua Bíblia. Na verdade, leia comigo o verso 6. Vamos ler todo o que ela vai dizer a respeito de Deus. Vamos lá. O Senhor é o que tira a vida e a... Diga de novo. O Senhor é o que tira a vida e a... Vamos lá. Faz descer a sepultura e faz... Eita, Deus poderoso, irmãos. Veja o que ela vai dizer do verso número 7. E eu faço questão agora que pausadamente a gente leia do verso 7 até o verso 10, porque é isso que Deus fez com Ana. Vamos lá? O Senhor empobrece e... Vamos lá. Abaixa e também... Cleia disse ainda agorinha aqui o verso 8. Vamos lá? Levanta o pobre do pó e desde o monturo, o que é que ele faz? Você sabe o que é monturo na cultura judaica? Era lixo, refúgio. Você está no refúgio? Está lá? Deus tira você de lá e te faz exaltado. Vamos ler de novo, começando do verso 8, vamos lá? Levanta o pobre do pó e desde o monturo, o que é que ele faz? Vamos lá. Para o fazer o quê? Assentar entre os príncipes. Para o fazer o quê? Porque do Senhor e assentou sobre elas. Verso 9. Ele guarda os pés dos seus santos, oh glória, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Vamos verso 10 agora. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra ele. Agora o final: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei
e exalta o poder do seu ungido. Esse é o meu Deus e o teu Deus. Por isso que Ana está dizendo: oh, Yahvé Shabaó, eu sei a quem sirvo, eu sei quem tu és. Aleluia. Ô irmão, irmã, não reduza esse que criou todas as coisas, o universo, e que sustenta com o poder da sua palavra a uma mera divindade. Deus não é uma mera divindade, Ele é o único Deus. Antes que os montes nascessem, ou que fosse formada a terra, diz Moisés no Salmo 90, tu já eras Deus, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Olha para trás, a gente só pensa na eternidade e para frente. Pense na eternidade e para trás. A eternidade não tem começo. Deus não tem começo, Ele é Deus. Ô irmãos, é para a gente, eu não sei, o pastorzão Marcelo perguntou: pastor, quer um hino no final? Eu falei: escuta a pregação, Marcelão, e vê se Deus inspira o teu coração com uma canção. Eu não sei que canção a gente poderia cantar no final desse culto para exaltar esse Deus, e a gente com o coração quebrantado adorá-lo, 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 com o coração quebrantado, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Mas essa moça me ensina uma terceira coisa. Essa moça me ensina que a oração não pode ser uma oração qualquer, Dinho. A oração tem que ser uma oração dela perseverante, Cecília. Veja o que ela vai dizer no verso de número, veja o que o escritor diz no verso de número 12. Por favor, querido e querida, veja o que ele diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Ela demorou no orar. Às vezes, irmãos, nossas orações são profundamente, vamos fazer uma reflexão, por favor, mecanizadas, mecanicistas. Às vezes até nós já sabemos o que vai sair da nossa boca, porque são coisas tão mecânicas, religiosas. Por favor, queridos, é tempo de mudar isso. E às vezes nós oramos tão rapidamente, tão sucintamente. Desculpa, irmãos, a comparação que eu vou fazer, essas coisas assim, pastor, não é necessário fazer isso. Mas às vezes, a gente consegue maratonar, eu aprendi, né? Maratonar numa série que nos chamou a atenção na Netflix ou na Amazon. Consegue passar 2 horas, 3 horas. Eu já vi gente que disse: eu passei 6 horas assistindo muitas vezes, perdão, queridão, perdão, queridona, lixinho, colocando na tua mente e no teu coração lixo, mas não passa 15 minutos na presença do Senhor. Não passa 20 minutos, meia hora na presença do Senhor. Como eu queria, eu sonho um dia, chegar aqui na igreja, a gente ajoelhar, se o culto começa às 18, a gente chegasse aqui, quem sabe às 17h30, a gente ajoelhar, ficar somente orando ao invés de estar conversando. Desculpa, irmãos, parece que eu vou dar lenhada. Às vezes eu fico pensando: Deus, por favor, não me permita que eu dê lenhada no povo, não, Senhor. O povo já está levando tanto pau, meu Deus. E chega no domingo, que é uma palavra de conforto, de fortalecimento, lá vem o pastor Alcimar com apaucentamento. Mas às vezes é necessário, irmão, porque às vezes chega num templo como esse, fica no celular o tempo todo, dedinho nervoso aí, e às vezes conversando. Aí, vamos começar. Aí, uau! Como é isso, irmãos? Já imaginou a gente chegar aqui e gastar 1 hora, meia hora em oração? Eu penso que a glória do Senhor desceria sobre nós. Na verdade,
todos nós estaríamos numa áurea de presença de Deus, nesse tempo de quebrantamento, que as coisas iam acontecendo naturalmente. Eu nunca esqueço, amados, você era pequenininha você ainda é, você era novinha, lá em João Pessoa, eu fui pregar numa igreja lá do Betel Brasileiro, no bairro das Indústrias, me perdi, Denise não pôde ir, e eu fui com Lilinha pequenininho, acho que ela tinha uns 8 anos de idade, era escudeira naquele tempo, e eu com medo de chegar atrasado naquela igreja, irmãos, eu disse, eu vou mais cedo, porque era um bairro longe, periférico, vai que eu me perca. Eu fui muito cedo, eu fui tão cedo que eu cheguei faltando uns 40 minutos para o culto começar, e quando eu chego na porta, lá tem um diácono de plantão, e eu vi aquele burburinho dentro da igreja, e eu cheguei, ele disse, o senhor é o pastor que vai pregar? Eu disse, sou eu, de terno, todo internado. Ele disse, prazer, pastor Alcimar. Eu falei, querido, eu acho que eu errei a hora, porque o culto já começou, os irmãos estão orando e tal. Ele disse, não, pastor Alcimar, presta atenção, Nasa Sul. Ele disse assim, não, pastor Alcimar, é que os crentes da nossa igreja chegam 1 hora antes para orar, e o pastor está lá na plataforma ajoelhado com quem vai dirigir o culto, e ele disse, quando o senhor chegasse, o senhor entrasse pela lateral e podia se ajoelhar lá com ele. 1 hora, e eu passei pela lateral assim, homens e mulheres, jovens e adolescentes, até criança. Lilinha era muito pequena, não sei se lembra, todos ajoelhados, buscando a presença do Senhor. Quando deu 19 horas, o pastorzão levantou, o diácono levantou, ele olhou, me abraçou, seja bem-vindo. Os irmãos foram levantando, e quando aquele culto começou, meu irmão, eita Deus, presença gloriosa de Deus naquela igreja. Foi muito fácil pregar naquela igreja, com aquela presença abundante do Espírito Santo de Deus, a igreja perseverando em oração, a igreja gastando tempo na presença do Senhor. É necessário que a gente faça uma revisão de quanto tempo a gente passa gastando com banalidade, quanto tempo a gente passa na presença do Senhor. Mas essa mulher me ensina uma quarta coisa. Eu estou chegando no final, amados e amadas, para a gente orar. Essa mulher me ensina que a gente deve buscar o Senhor com entrega total. Meus irmãos, nesse texto bíblico aqui, eu confesso aos irmãos, que há aqui uma expressão, que todas as vezes que eu leio, não tem como eu me emocionar. Não tem como. Porque esse texto para mim expressa o que está na alma de Ana. E o que ela está fazendo? Porque diz a palavra de Deus que o sacerdote ali, ele passa por aquela moça que está orando perseverantemente, em amargura da sua alma, e ele acha que ela tinha tomado uns boró. Ele acha que ela está meia chapada, embriagada. É isso que o texto bíblico diz. Veja, querido e querida, a partir do verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o pastor passou, Eli era o sacerdote, o pastor daquele tempo, e observou o movimento dos seus lábios, verso 3 agora, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso o pastor Eli olhou e se equivocou, achou que ela estava embriagada, e disse para aquela mulher, verso 14, até quando tu estarás assim embriagada? Ô mulher, separa-te, aparta-te do vinho, você está bebendo. Verso 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Veja agora, querido e querida, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Sabe, irmãos, quando eu leio essa expressão, quando eu vejo essa atitude, para mim é uma confrontação contra esse mecanicismo, muitas vezes, que quer tomar conta da nossa espiritualidade, de fazermos as coisas, por favor, querido e querida, preste atenção, automaticamente, porque a gente faz automaticamente, é isso que eu tenho que fazer, não, não, não. Ana está dizendo, pastor, eu não estou bêbada não, o que eu estou fazendo é uma atitude de entrega total a Deus, é pura entrega, é pura consagração, é pura devoção. Eu estou me colocando totalmente diante dEle, eu estou derramando-me perante Ele. É isso aí. Eu sempre gosto de contar aquela história, e quantas vezes vocês já ouviram, daquele grande pregador que está pregando num grande ginásio, sobre entrega total a Deus. E no final ele faz um convite, era um congresso de jovens, para os jovens se entregarem totalmente a Deus. E a história diz que muitos vão para frente, e de repente um jovem sem as pernas começa a descer das arquibancadas, e somente tinha para cima, e ele sai com seus braços, se arrastando pelo meio daquele ginásio, e os outros jovens vão se afastando para que ele chegue até o pregador, e quando ele chega diante do pregador, ele faz uma pergunta extremamente interessante, ele olha para o pregador e diz, pregador, pode Deus usar um homem pela metade como eu? E o pregador diz, sim meu filho, Deus usa um homem pela metade como você, quando esse homem se entrega totalmente a Ele. Agora jamais Deus usará uma pessoa totalmente, se essa pessoa se entregar pela metade a Ele. É interessante que Jeremias diz que Deus quer todo o nosso coração, não é a metade do nosso coração, não é a metade da minha vida. Deus quer toda a minha vida, toda a tua vida, todo o meu coração, todo o teu coração. Essa mulher está dizendo, Deus, eu estou me entregando totalmente ao Senhor. Finalmente, amados e amadas, a história dessa mulher me ensina que Ana, ela tinha plena compreensão que o Deus que ela servia, guarde isso, preste atenção, que o Deus que ela servia era poderoso, preste atenção, por sua graça e misericórdia, para atender o seu pedido. Ana sabia disso, ela sabia quem era o Deus Yahvé, Shabaó, ela sabia que Deus poderia visitá-la por sua graça e por sua misericórdia. Veja, querido, o verso 17, querida, e o verso 18. Esses versos para mim trazem essa convicção e essa certeza. Porque diz assim, então lhe respondeu Eli está falando agora para Ana, depois que ela fala para ele, que não está embriagada, que está orando, confiando em Deus, derramando-se perante Deus, aí o pastor diz assim, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha só, vai em paz, querida, e que Deus te conceda aquilo que você pediu. O que é que ela pediu? Ela pediu para ter um filho, porque nós não lemos o pedido dela, mas a oração de Ana, ela diz inclusive assim, Deus, se tu me visitares, olha que mulher excepcional, e eu nem coloquei esse ponto aqui, eu poderia colocar, Ana para mim é um exemplo de alguém que pede a maior dádiva que ela poderia receber de Deus. Deus, eu queria tanto ter um menino, ter ele no colo, poder amamentá-lo, consagrá-lo. Aí ela faz um voto, e se tu me deres esse menino, eu vou devolver esse menino para o Senhor. Amados, meu Jesus do céu, isso ela diz no verso 11, eu fico pensando, amados e amadas, o que é que de melhor nós queremos
O que é que de melhor nós precisamos e pedimos a Deus? Você já pensou? Você precisar tanto de algo e você falar assim: Deus, eu preciso muito disso, mas se o Senhor me der isso, eu vou devolver isso para o Senhor. É isso que Ana está fazendo. O que eu mais quero é ter um menino. Mas no verso 11 ela disse: se o Senhor me der esse filho varão, eu darei ele por todos os dias da sua vida. Eu vou ficar com ele apenas quando ele desmamar. Quando a gente ajeita esse menino crescer um pouquinho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Irmãos, me paciência, Jesus do céu. Aí no verso 18, depois que o pastor Eli fala para ela: vai, e que Deus te conceda o que tu pediu. O que é que tu pediu, mulher? Um menino. Aí no verso 18 diz assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E você pode dizer para mim assim: isso não significa que ela cria que Deus iria dar o menino para ela, não. Mas a continuidade do verso, para mim, eu consigo inferir essa credibilidade no coração de Ana, porque a palavra diz assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana comeu, encheu seu coração de confiança, creu, confiou. Eu sou estéril, humanamente falando eu não posso gerar, humanamente falando eu não posso conceber, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para abrir a minha madre e fazer que eu possa conceber. Isso é o diferencial na vida do crente. Crer contra as impossibilidades. E aí ela enche o seu coração de fé, esperança, e o seu semblante já não era triste. O meu Deus pode me dar esse menino. Se você continuar lendo a história, verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em casa. Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Oh, verso lindo! E lembrando-se dela quem? O Senhor. Eu não sei como as coisas funcionam. Essa mente racional pequena pode cometer algumas falhas de interpretação. Lembrou-se dela o Senhor. Não sei se foi um anjo que chegou lá e disse: Deus, lembra daquela mulher? Orou. O sacerdote, pastor, achou que ela estava embiritada. Ela estava derramando a alma, fazendo inclusive um voto, dizendo que se o Senhor abrisse a sua madre, ela pegaria o menino e dedicaria para o Senhor. E Deus falou assim: já está tudo planejado. O filho dessa mulher vai ser profeta, sacerdote e juiz. O nome dele vai ser Samuel. Samuel vai ser o nome dele. E ele vai ser de uma importância, porque ele vai ser o sacerdote, o profeta e o juiz de transição. Vai acabar os juízes e vai entrar agora a monarquia para esse povo. Está tudo planejado. Anjo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o escritor colocou aqui, lembrando-se dela o Senhor, isso é uma linguagem meramente humana, porque eu não me esqueço de nada. Isso aqui é um antropomorfismo.
Ou seja, é quando um escritor quer colocar afeições, sentimentos para a pessoa de Deus. Como, por exemplo, Deus se arrependeu. Se arrependeu porque Deus não se arrepende. Lembrou-se Deus e ele se esquece. Deus veio, verso 19, e agora verso 20. Ela concebeu, oh glória, e passado o devido tempo, teve o garotão, e chamou ele de Samuel, porque dizia, do Senhor o pedi. E ele lembrou de mim. E ele foi gracioso comigo. E ele foi misericordioso comigo. E eu pude gerar. Eu vou ser mãe. E foi. Podemos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Esse Deus de Ana é o meu Deus. É o teu Deus. Aleluia. E quantas lições que essa moça nos traz nessa breve história. Meus irmãos, minhas irmãs, faz tanto tempo que eu não faço isso que eu vou fazer agora. Mas se a gente fizer com cautela, com jeito, a gente pode fazer. Se Deus falou no seu coração de alguma forma, se Deus falou do seu coração de alguma maneira, através dessa exposição, e se você precisa que a gente ore por você, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se tivermos mais de uma ou duas, três pessoas, é somente preciso que a gente mantenha a distância de um para o outro. Aleluia. Se você está vendo com seu parente, não tem nenhum problema. Você pode ficar perto dele. Mas se Deus falou para você, de alguma forma, de alguma maneira, vem à frente. Confie em Deus. E nós podemos fazer aquilo que Ana fez, irmãos. Derramar a nossa alma perante o Senhor. Derramar a nossa vida agora perante o Senhor, dizendo: Deus, eu creio em Ti. Dizendo: Deus, eu confio em Ti. Oh Deus, nós olhamos essa história bíblica de Ana não está na palavra por acaso, ela está ali porque o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Há muitas lições espirituais nesse texto, e nós podemos nos alimentar dele, Senhor, e sair daqui com o coração cheio de esperança, e sair daqui com o coração cheio de fé, cheio de esperança, de fé e de crença, de que Tu podes fazer aquilo que para nós é impossível. Tu podes fazer aquilo que para nós, Senhor, como diz a palavra, é contra a esperança. Nós podemos estar olhando agora e dizendo: não há solução, não há jeito, não tem como fazer. Ó Deus, a ansiedade, o medo, os temores, a amargura toma conta do meu coração. Mas nessa noite eu escuto uma palavra dessa: ó Deus, dizendo que eu tenho que procurar a Ti, perseverantemente, derramar a minha alma perante o Senhor. Ó Deus, ficar diante do trono da Tua graça e crer que por Tua misericórdia, por Tua graça, Senhor, ó Deus, Tu podes ouvir a minha oração. Ai, irmãos e irmãs, deixemos que o Espírito ministre na nossa vida. Deixemos que o Espírito vá no mais íntimo do nosso ser. Aleluia. E aproveitarmos esse tempo na presença de Deus. Oh Senhor, Deus, que tempo abençoado estarmos na Tua presença. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, encontre guarida no meu coração,
no coração dos meus irmãos, que essa palavra gere esperança em mim, esperança nos meus irmãos, que essa palavra, meu Deus, gere convicção, fé, crença. Oh Senhor, visita-nos nessa noite e seremos visitados por Ti. Quebranta-nos nessa noite e seremos quebrantados por Ti. Cura-nos nessa noite e seremos profundamente curados pelo Senhor. Ah, Deus, visita-nos. Nós precisamos da Tua visitação. Nós precisamos de um quebrantamento que venha da Tua parte. Oh Deus, restaura, Senhor, as esperanças nessa noite. Restaura a confiança nessa noite. Oh Deus, eu não sei por quais motivos meus irmãos e as minhas irmãs chegaram aqui à frente. Oh Deus, fazia tanto tempo que nós não víamos aqui à frente. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor está visitando cada um. Que cada um volte para o seu lugar, como Ana voltou, depois que Eli lhe deu aquela palavra: vá minha filha, vá minha filha. E que você ache mercê, que você ache graça perante o Senhor. E ela já não tinha um semblante mais triste, porque ela foi visitada por Deus. Oh meus irmãos amados, que você volte para seu lugar e para o seu lar nessa noite, com a confiança de que Deus tem falado ao seu coração, na confiança de que o Deus de Ana é o teu Deus, é o meu Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode voltar para os seus lugares, irmãos amados, irmãos queridos. Aleluia. Nós temos, pode sentar um minutinho, irmãos? Eu agradeço demais a sua atenção. Denise, deixa eu ver o celular, minha filha. Eu sei que tem os avisos que os irmãos podem já postar aqui. Nós já passamos 6 minutinhos do nosso tempo. Eu não queria segurá-los mais aqui nessa noite. Tem os avisos, esse recado. Ah, ok, isso aqui é sobre o dia 6 de novembro, que é uma programação sábado todo naquela chácara abençoada. E nós já falamos que vocês podem levar os filhos, desde que cuide dos filhos, podem levar adolescentes, e aí você só vê o preço que tem para pagar, porque tem isenção, mas tem parte da metade, essa coisa toda. Você vê com a nossa liderança. Ainda, volta só um minutinho, queridos, volta lá no outro, por favor. Nesse daí, nós ainda precisamos preencher. Faça esse investimento, vai ser um dia muito especial, e a turma da liderança está aqui para te dar informações e para te motivar. Pode passar. Essa daqui vai ser sábado que vem, é um evento para toda a família. Vai começar às 15h30. Venha conosco caminhar louvando ao nosso Deus. É um trabalho diferenciado. A concentração vai ser nos Pinheiros da Via Costeira. Onde é isso, hein, irmãos? É em que praia? No antigo Vale das Cascatas. Tá, aí vai voltando, não é isso? Sim, e Denise está falando, não tem o recado aí, não pôs, né, Denise? Nesse mesmo dia de manhã aqui vai ter o quê? 8 da manhã? 8 da manhã é o café. As mulheres vão fazer um café sábado que vem, 8 da manhã, e 9 horas um pit stop sobre o Outubro Rosa aqui de frente à igreja. E no final do mês, então vamos ter esse menino, vocês vão amar esse menininho aqui, viu? Esse menininho é lá de Jampa, faz filosofia, missionário da cruzada, ele está em Fortaleza agora, é amigo pessoal,
É um garoto muito. A gente vai ter esse menininho aqui praticamente 3 dias. Ele vai falar para os jovens, adolescentes, vai falar na escola bíblica dominical e vai pregar no domingo à noite aqui na nossa igreja, no culto de missões. Vai ser um tempo muito especial com Lucas e sua esposa. Tem mais alguma coisa? Terminou? A conferência missionária da nossa igreja, Cartas para o Mundo, no final de novembro. E a gente tem uma programação linda. Estava falando ali com Yara, vai ser as crianças vão fazer um trabalho. E a gente tem uma programação linda para todos os grupos afins da nossa igreja. Deus nos deu uma ideia e a gente vai fazer isso nessa conferência. Tem mais alguma coisa? Culto da família é hoje, irmão. Vamos ficar de pé. Igor Marcelo pede oração pela saúde de Eliane de Oliveira. E France Brasil pede oração pela família. Vamos aproveitar e orar por Bete, por Aninha, por Alexandre e pelos netinhos do nosso querido irmão Marquinhos. E vamos orar que Deus nos dê uma semana abençoada. Amém? Obrigada, bandinha. Obrigados, irmãos. Dê uma olhada do lado assim, dê um tchauzinho assim. Deus abençoe sua vida, querido. A gente não pode se cumprimentar, não é? Vamos orar. Eu vou orar e impetrar a bênção dos apóstolos, queridos. E desejo que Deus te dê uma semana muito linda, muito abençoada, para a glória e honra do seu nome. Aleluia. Pai amado e querido, nós te louvamos por esse tempo aqui, Senhor, tão gostoso, tão especial. Sentir a tua presença, não há nada melhor, Senhor. Oh Deus, vislumbramos de certo modo aquilo que Pedro sentiu na transfiguração, quando ele disse: bom é estarmos aqui, Jesus, vamos ficar aqui. Mas a gente tem que ir para casa, Deus. Nós vamos para casa hoje, confiantes de que a tua presença vai com a gente. Aleluia, o Senhor.